Bem-vindos então a mais um episódio da quarta temporada do nosso Holder Talks. Estamos no sétimo episódio agora de 2024, no podcast oficial aqui do Seja um Holder, que é o podcast onde a gente fala de investimento, fala de empreendedorismo, traz pessoas aí de sucesso da sua trajetória, justamente para a gente entender os pontos que fizeram as pessoas alcançar esses objetivos, fazendo com que você possa se inspirar aí também. No episódio de hoje, então, teremos um convidado que é referência no segmento da arquitetura. Iremos falar sobre sua trajetória empreendedora e seus desafios e de que forma a arquitetura influencia a sociedade. Patrocinadores. E eu esqueci dos nossos patrocinadores, né? Sempre aqui agradecendo a quem está conosco, que faz com que tudo isso aqui seja possível. A Músculo Suplementos, né? Que além de toda a linha para suplementação muscular, tem também seu Instagram com várias dicas de saúde extremamente importante. Gardel Imóveis, vendeu o terreno, Thiago? Vendi o terreno. Vendeu o terreno, então, quer vender alguma coisa? No Gardel Imóveis, lá, venda rapidinho. Foi rápido, né? Foi rapidinho, né? Balão Doce, aí tudo para artigos de festa, também em Lajeado. E Mecânica Rio Branco, qualidade e segurança que você e seu veículo merece. E, claro, a produção desse podcast, que é Beta Design Arquitetura e Rafa Borghetti. E o nosso convidado é Maurício Rissinger, arquiteto e urbanista formado pela URGS, co-founder da oficina Conceito Arquitetura, onde atua com novos negócios, relacionamento, marketing e gestão de projetos de arquitetura para o mercado imobiliário. Seja bem-vindo, Maurício. Te apresenta um pouco aí, porque o pessoal também te conhece. Muito obrigado pelo convite, Jonas, Thiago, Josué também. É um prazer a gente poder conversar sobre arquitetura, principalmente. Eu acho que é um assunto que às vezes é negligenciado assim, na sociedade, mas faz parte de um coração, vamos dizer assim, pulsante, né? Do que a gente vive, de onde a gente trabalha. Então é um prazer a gente poder trazer um pouco de arquitetura aqui pro podcast também, que o foco é financeiro, né? Então eu vou tentar permear e entrelaçar aí os assuntos, espero que a gente consiga bater um papo fluido aí, enfim, fico à disposição de vocês e vamos tocar em frente. Ótimo, perfeito. Agradecemos aí também por ter aceitado o convite. E o Maurício é aqui de Lajeado também, né, Maurício? Perfeito. Eu sou aqui de Lajeado, né? Minha família é de Lajeado, então fiz quase toda a minha vida estruturada em Lajeado. E a partir dos 17 anos ali, quando eu prestei vestibular, escolhi fazer o curso de arquitetura e fiz vestibular na URGS e passei no vestibular da URGS, assim, eu era CDF no colégio, né? Então, tem que se puxar para passar na URGS. Tem que se puxar. Eu lembro que na época foi em 2013 isso, então já faz 21 anos que eu estou em Porto Alegre lá. Já passei mais tempo da minha vida em Porto Alegre do que em Lajeado, mas eu ainda tenho Lajeado como cidade do coração, assim, então, como eu falei, minha família continua aqui. A gente vem para cá seguido, eu e minha esposa é de Lajeado também, e nós dois temos uma trajetória parecida, só que em tempos diferentes. Ela tem 5 anos de diferença, assim, então mas a gente mora junto em Porto Alegre hoje, tem nossa vida estabelecida lá. Então eu saí de Lajeado com 17 anos, né, prestei vestibular para arquitetura na URGS, e uma coisa que sempre me pergunto, assim, que eu acho legal começar falando sobre isso, assim, cara, por que tu resolveu ser arquiteto, assim, né? Por que tu escolheu a arquitetura, assim? Porque a gente com 17 anos, a gente não tem na verdade não tem nada de noção, né, do que a gente vai querer seguir como um caminho para 40 anos trabalhando, aquela coisa meio amarrada de fazer o vestibular, que até algum tempo atrás era muito mais amarrado do que hoje, né? Hoje a gente tem um leque de possibilidades aí, tanto no digital, quanto, enfim, outras profissões surgindo aí, né, que antes não tinham, né, não existiam há 20, 21 anos atrás. Mas enfim, era aquela coisa de que tu tinha que escolher a profissão que tu vai trabalhar depois pro resto da tua vida, né? Era uma coisa bem, bem fechada isso, assim, né? E aí eu escolhi fazer arquitetura, cara, porque eu comecei a pensar que já na época eu gostava muito de viajar, assim. Pô, legal é viajar com a família, né? Enfim, claro que tu é adolescente, não viaja muito sozinho, né? Sempre é com a família. Mas a gente gostava sempre de viajar, e eu fiquei pensando que ou a gente ia para uma praia bacana e tal, né? Vai conhecer um lugar bonito da natureza, ou tu vai conhecer uma cidade, né? Vou para Londres, vou para Barcelona e tal. Então, fazer parte da criação da cidade, entender como é que a cidade funciona, sempre foi uma coisa que me fascinou, na verdade. Foi isso que me levou a prestar o vestibular para arquitetura. E aí isso foi, na verdade, o gatilho inicial, assim, né? Que deu o estopim, vamos dizer assim, dessa paixão, assim. Mas eu não sabia o que eu ia enfrentar depois no curso, né? Aí o desafio foi entrar, né? Então fiz o vestibular, entrei na faculdade, e a arquitetura da URGS é uma das mais conceituadas do país, assim, ainda hoje disputa com a USP, assim, entre as duas, três melhores, assim, do país. Então é um curso muito intenso e difícil, assim. O pessoal brinca que a arquitetura é fácil de entrar, mas difícil de sair,
brinca com a disputa da O medicina, pessoal assim, fica no meio né? do caminho. Que a medicina é muito difícil de entrar, mas que o pessoal acaba, é aquilo ali mesmo, sabe? Daqui a pouco já tem um histórico familiar, algo assim, né? A tua escolha pela URGS foi mais pela qualidade mesmo que da universidade dentro desse curso. Perfeito, como eu falei, eu fui CDF, assim, né? No colégio, minha mãe é professora, então a gente teve sempre uma base muito forte em casa, assim, de aprendizado, de dedicação para os estudos, assim, então sempre fui aquele aluno, nota, cara, 10, 8 era nota baixa já, assim. Sempre fui em escola estadual, então eu estudei Irmã Branca, no Castelinho, e aí depois eu fiz meio ano de semi-extensivo, eu lembro da decisão, era no pré-vestibular da época que tinha, e acabei conseguindo entrar na segunda chamada, na verdade, mas o único vestibular que eu fiz na vida foi esse da URGS, mas eu fiquei em dúvida se eu faria o da URGS ou faria em Floripa, porque como eu falei, eu gostava muito de viajar, a gente sempre foi muito a Garopaba, então eu tinha esse sonho também de morar em Floripa, mas aí sim, a qualidade do ensino, a instituição, o URGS, assim, né, o branding, assim, vamos dizer, que me atraiu mais e acabou me fazendo escolher fazer o vestibular em Porto Alegre, enfim, foi ali que eu fiz a minha preparação toda para ser arquiteto. Né? Cara, e dentro desse ramo de serviço, a gente sabe que o que conta muito, né, para te começar uma empresa é ali tua rede de contatos. Né? Principalmente quando tu vai na prestação de serviço. Porque se vai vender um produto, já é um pouco diferente. Agora, serviço, cara, a pessoa vai contratar a pessoa nos primeiros momentos. Não vai contratar a tua história, não vai contratar o teu serviço, o que tu oferece naquele momento. Ela vai ter que contratar e confiar em ti. Tu estava numa cidade que, teoricamente, tu não conhecia muita gente, acredito eu, né? Longe do Vale Taquari, aqui, que é onde as pessoas mais te conhecem. E tu trabalhou no início em algum escritório, certo? Sim. E por quanto tempo tu trabalhou nesse escritório? E como foi essa saída do escritório para empreender, então, para criar teu próprio escritório de arquitetura e conseguir esses clientes? Qual foi o desafio que tu conseguiu, que tu enfrentou, na verdade, nessa mudança de carreira? Perfeito. Essa, na verdade, é o grande desafio, assim, né? Pensar isso mesmo. E retroativamente pensando agora, assim, eu acho que eu faria tudo de novo, assim. Foi realmente, quando eu converso com alguns primos mais novos, então, que tem essa dúvida de se saem de Lajeado para estudar ou se ficam aqui, eu acho que a primeira ruptura, digamos assim, né, e amadurecimento, consequentemente, foi trocar de cidade, né, morar fora da casa dos pais, assim. Isso é o primeiro grande passo, assim, que eu acho que nessa idade, com 17, 18 anos ali, que foi o que aconteceu comigo, já é um crescimento pessoal, assim, que já muda muita coisa, assim. Eu sentia que, às vezes, eu voltava para Lajeado para jogar no clube, vamos dizer, eu sempre joguei futebol no Tiricaça, que é um clube tradicional aqui da região, vocês devem conhecer, e, cara, voltava pro clube e parecia que os amigos estavam parados ainda no tempo, assim, né, estavam continuando o colégio, vamos dizer assim, e eu me sentia, naquela época, mais maduro em relação a isso, assim, né. Claro que são escolhas diferentes. Minha irmã, por exemplo, escolheu ficar em Lajeado, se formou aqui, sucesso, deu tudo certo também, mas essa experiência de tu sair da casa dos pais cedo, teoricamente, né, e cursar, fazer enfim, estudar em outra cidade, eu achei que acrescentou muito para mim, assim, como bagagem do que eu sou hoje, assim, eu acho que isso foi muito legal. Só que daí vem o contra, né, porque eu tô saindo do meu berço, vamos dizer assim, aqui, e indo morar num lugar que era feito de desconhecido, novo, né, desconhecido, né. Então, apesar da proximidade, isso ajuda muito, né? Porto Alegre é muito próximo de Lajeado, né? A gente tá 1 hora e pouco, tu tá ali. Então, isso foi muito útil, assim, porque era um bate-volta ali, final de semana, então tava sempre próximo da família. Porém, eu sabia que eu estava estruturando tanto minha base de conhecimento quanto a possível continuidade profissional numa cidade distante da que eu tinha aqui como base. Só que eu não tenho ninguém na família arquiteto, né? Eu não tinha um primo arquiteto, um tio arquiteto, alguém que já tinha algum escritório que eu pudesse, por exemplo, seguir os passos aqui em Lajeado. Então isso foi uma coisa que corroborou com a minha ideia de, cara, vou fazer minha vida em Porto Alegre, né? Então, entrei na faculdade, fiz amizade lá como todo mundo, criei grandes amigos lá, e aí pela metade do curso a gente já começa a fazer estágio de arquitetura, né? Então isso já te introduz no mercado de trabalho, ainda como estagiário. Eu fiquei, aí respondendo a pergunta, no escritório que eu trabalhava, eu fiquei 2 anos como estagiário lá, ou seja, meio curso quase de arquitetura eu trabalhei nesse escritório. E aí quando me formei, eles fizeram uma proposta para me efetivar como arquiteto lá. Eu fiquei por mais 2 anos como arquiteto lá, daí já comecei a conseguir ganhar um pouco mais do meu dinheiro, comprei meu primeiro carrinho, e assim foi indo, né?
E aí com esse carrinho eu até depois tinha um grupo de estudantes que carona Porto Alegre, Lajeado e tal, então por muitos anos a gente fez esse bate-volta assim, né, levando outros estudantes que estavam fazendo tendo o mesmo caminho que eu trilhei, estavam trilhando. Isso foi muito legal também, uma troca de experiências muito bacana. E aí chegou um momento da minha vida que aí sim eu pensei, cara, eu vou montar meu próprio negócio. E foi difícil, assim, né, essa decisão, obviamente. Fácil por um lado, porque era o meu desejo, mas difícil da maneira de como estruturar isso, assim, né. Então, eu era muito jovem ainda, né, não tinha um lastro financeiro estabelecido, então, cara, sinceramente, a primeira coisa que eu fiz, depois que eu decidi que eu preciso do aval do meu pai, né, que era quem ainda me supria lá, porque como estagiário tu, né, não ganhava muito, então depois comecei a ganhar como arquiteto, mas não tinham economias para ponto de montar um negócio sozinho. E aí eu falei pro meu pai, pai, olha só, tô pensando em abrir meu próprio negócio, mas provavelmente eu vou precisar de um backup ali, né, caso uma coisa não aconteça logo de início, daqui a pouco tu me ajudar alguma coisa financeiramente. E ele me apoiou totalmente, assim. No final das contas eu não precisei ali naquele início, a gente fica com muito medo, né, isso que eu quero relatar, assim, que o pessoal que está começando agora, que vai dar o passo para empreender, às vezes pensa, cara, eu preciso ter uma reserva. Eu também tive esse medo, né? Mas, ao mesmo tempo, se tu tiver bem preparado, vamos dizer assim, eu tinha o ensino, né, que eu precisava ter, eu tinha adquirido conhecimento numa universidade muito boa, mas eu não tinha noção de business, né? Então, esse era o meu medo, né? Porque os outros dois ali, a parte do conhecimento, eu sabia que eu estava resguardado, né? Então, essa parte que a gente não estuda na faculdade, que é empreender, que era o meu calcanhar de Aquiles, né? Eu falei, aí pode dar alguma merda aí, perdão a palavra, aí pode dar algum problema, então vou ter que ter aquela segurança da família ali, né? Ele me apoiou e tal, e aí a gente começou, eu e os meus grandes amigos de faculdade, ali, que a gente já via que tinha alguma afinidade, todo mundo já trabalhava, pediu demissão, e a gente começou a procurar uma sala para, a princípio, ser um coworking de arquitetos. Só que aí a gente achou um lugar legal, montamos a sala, nós mesmos montamos a sala, cortamos peça de marcenaria, parafusava as coisas. Foram fazendo os primeiros projetos. A gente fez o primeiro projeto da sala ali para nós, mas ao mesmo tempo não era nem só arquiteto, era arquiteto, marceneiro, pintor, era multiuso, assim. Então a gente montou nessa primeira sala, com as nossas próprias mãos mesmo. Era uma sala de 28 metros quadrados ali no Bonfim, onde a gente mora. E a gente carregava um sonho ali, né? Mas a princípio, como eu falei, era para ser um coworking, só que quando começa a chegar o boleto para tu pagar, e aí o teu parceiro que tá ali, que é teu amigo, tem um projeto, sei lá, tá fazendo a casa do tio dele, porque no início é tudo meio familiar ou contato próximo, né? Então é um lavabo da tua irmã, a casa do teu tio, é tudo um pouco assim, né? Porque eu era de fora, né? Tinha um dos sócios que era de Porto Alegre, só que daí começou a ter uns projetos maiores e tal. E eu que era de fora tava ali, né? Pô, tô trabalhando nesse cowork, mas não né? Vou pagar as contas com o dinheiro pouquinho que eu tinha ali, né? E a gente logo viu, cara, não vai dar certo isso. Vamos fazer uma marca, vamos criar a nossa própria marca e vamos montar o escritório. Isso foi muito dinâmico, assim. Foi no primeiro mês, vamos dizer, no segundo a gente já decidiu. E aí estruturou toda a parte de marca, de branding, pensou em todas, que é uma coisa que também tu não tem experiência no início, né? Como tu vai pensar na marca, do nome da tua empresa, como é que tu vai fazer isso? E na época a gente não tinha condições de investir em uma empresa para nos ajudar com isso também. Então foi tudo feito por nós mesmos. E graças a Deus agora olhando deu certo, né? Mas eu vejo, se fosse fazer de novo isso, eu faria diferente. Eu já ia buscar alguém para me auxiliar nesses primeiros passos, assim, né? Para tu ter já um caminho mais atalhado, né? Mas enfim, pode falar, desculpa, gente. Não, eu acho importante ressaltar uma coisa que é uma crítica que eu já faço muito, o Thiago sabe, que a gente escuta muitas pessoas de sucesso falarem, se eu tenho um sonho, larga tudo e vai. Cara, não é bem assim também, larga tudo e vai, né? Porque aquele cara que largou tudo e foi e não deu certo, ele desapareceu e ninguém sabe a história do cara, que é a grande maioria. Então não é bem assim, tu tinha ali um resguardo por trás se desse alguma coisa, o Thiago também... Tem sempre uma reserva, alguém? O Thiago já contou mais, às vezes, a história dele, que justamente isso, quando ele saiu para empreender, também tinha uma reserva por trás. Então não é isso, o Sérgio Holder propriamente é uma outra empresa, uma segunda empresa que a gente tem. Então é simplesmente tu largar tudo que tu tem para trás e dizer, não, vamos nesse sonho e vai dar certo. Não é bem assim, então acho que tem que dar um passinho atrás, sim, tem que ter uma certa segurança. Com certeza, quando é um sonho teu, quando tu tá propenso a trabalhar, né? Tem aquela frase que não há pobreza que existe 16 horas de trabalho. Mas quando tu tá propenso a dar o teu melhor aquilo, a grande chance de dar certo, sim. Mas tem que ter uma certa segurança por trás. Não é largar tudo e vai no teu sonho, como muitos falam. Perfeito.
E aí, dentro disso, acho que tu comentou um ponto interessante, que é justamente isso, pensar bem no início, em relação a nome, marca, porque é uma coisa que vai ficar para sempre ali, né? Depois acaba sendo mais difícil de trocar, então isso acaba sendo bem interessante, até a questão de registro de marca. Perfeito. Né? Então a gente também, no início, a gente acabou não fazendo aqui do Stakeholder, depois que a gente já viu a importância, a gente fez, e é um processo que demora. Né? Não é assim, não, vou registrar minha marca hoje, mês que vem tá tudo pronto. Não, é processo de 1 ano. Perfeito. Vocês fizeram sozinhos ou chamaram? Não. Contratamos uma empresa. Eu tentei fazer sozinho. E aí eles impugnaram lá o primeiro pedido, daí eu recebi um e-mail, né? O teu pedido foi impugnado, porque tem lá uma outra... porque é uma composição de nomes, é Oficina, Conceito, Arquitetura. E o logo é Oca, então Oca no Brasil tem 1 milhão de Ocas, né? E aí eles impugnaram e daí falaram, tu tem uma chance para recorrer, se tu não conseguir, daí tá vetado, né? E aí daí eu sim, procurei o profissional e ele registrou, a gente tem a marca registrada também, depois de alguns anos, mas foi outra coisa que a gente tentei meter a cara assim, e não é bem assim, né? Sim. Eu acho que tu tem que ter esse apoio, né? Eu vejo agora isso e indico isso para as pessoas que estão tentando empreender, tipo, cara, procura as empresas que já estão estabelecidas ali para tentar te ajudar. Porque tu conversando, tu consegue desenvolver talvez um orçamento mais ajustado para a pessoa que está começando, mas vai ser importante, né? Uma grande dica, às vezes, o próprio pessoal do Sebrae também. No Sebrae tem muito disso, né? De conseguir de uma forma acessível vários consultores de todas as áreas, né? Ou parques tecnológicos, incubadoras, que nem a gente tem aqui hoje no CEITEC, é uma incubadora. Então, nas incubadoras também te ajudam em relação a isso. A gente estava falando antes aqui de começar o episódio dos desafios de empreender, de que a gente acaba passando por diversas áreas, aprendendo diversas coisas, e a gente sempre pergunta aqui para os convidados quais foram os maiores erros também deles em relação a isso, e aí voltado para essa caminhada empreendedora tua, né? Quais foram os maiores erros que tu teve aí, que tu vê hoje que poderia ter sido diferente, e isso, consequentemente, ajuda o pessoal aí que estiver escutando. Perfeito, eu acho que é um pouco disso que eu já comecei a falar agora, né? A gente tentar fazer as coisas todas sozinhos, né? Sozinho, né? Porque, cara, tu não vai conseguir fazer tudo e dominar o mundo sozinho. Tu vai precisar ter o apoio tanto de algum sócio ou de alguma empresa que vai terceirizada te ajudar. A gente não consegue ser especialista em tudo, né? Nós vimos conversando antes do podcast iniciar e ser gravado que é isso, assim, a gente precisa ter uma rede de apoios muito boa, para que tu consiga desenvolver ali o que tu é melhor para fazer, que no meu caso é fazer arquitetura, né? É ser arquiteto, é projetar. Então, acho que o grande erro foi esse. A gente passou 6 anos na empresa, trabalhando em quatro sócios. Hoje em dia nós somos em 3 sócios, mas a gente fundou a Oficina Conceito Arquitetura em 4 amigos, assim. E a gente trabalhou 6 anos sozinho, pensando que a gente não precisava ter estagiário para nos ajudar, porque a gente podia trabalhar mais. E aí a gente estava trabalhando lá as 16 horas de trabalho, às vezes, e no final do mês o retorno não vinha. Porque a gente não estava tendo tempo de fazer a prospecção, a gente não estava tempo de pensar um pouco numa estruturação melhor no Facebook na época, a gente não estava tendo tempo para organizar o financeiro de uma maneira adequada, então parecia que tu tinha que matar um leão por mês, assim. E para vocês terem uma ideia, isso durou 6 anos, né? Até a gente, cara, a gente precisa ter alguém para nos ajudar aqui. Além desse início sem ninguém para ajudar no branding, a gente montando a sala toda, então foi sempre muito no peito e na raça, assim. Eu acho que isso foi um erro importante, assim. Eu acho que eu faria diferente isso hoje em dia, pensando. E aí, quando a gente começou a ter os primeiros estagiários, a gente percebeu que sim, era um trabalho que eles faziam, que a gente conseguia orientar eles desenvolviam aquele trabalho, porque tu tem medo de delegar trabalho no início, né? Ainda mais que a empresa está começando, tu pensa, se der algum erro, como é que eu vou fazer, né? Como é que vai ser? Mas não, são processos dentro da empresa, né? Agora olhando assim, cara, ele vai fazer determinado serviço, vai ter alguém que vai corrigir e depois a gente vai distribuir o trabalho. Então, quando começou a ter os primeiros estagiários, a gente conseguiu olhar um pouco mais para essa parte de administrativa mesmo, né? Prospecção, marketing, financeiro, e isso começou a fluir melhor já. Aí depois, com o passar dos anos, os estagiários que estavam conosco lá começaram a se formar e hoje em dia a gente tem uma equipe de 15 pessoas. Então somos 3 sócios, temos 4 arquitetas efetivadas, né, que eram nossas estagiárias e hoje são 2 gerentes e 2 arquitetas. E depois mais 2 estagiários por arquiteto. Então são 8 estagiários, 4 arquitetos e nós 3 sócios, né, eu, Thiago e o Guilherme. E hoje em dia a gente percebe muito isso, que essa rede de apoio, essa equipe, esse time que a gente formou, cada um é importante naquela engrenagem, né? Então, eu, Maurício, não vou resolver tudo sozinho,
não vou fazer o trabalho do estagiário, não vou fazer o trabalho do gerente, eu estou fazendo um trabalho de supervisor agora e de, obviamente, dentro das especialidades a gente se divide no escritório. Eu faço a parte de marketing, então toda a parte de Instagram é comigo, que também com o passar do tempo eu estou vendo que está ficando pesado. Então a gente já está analisando isso assim para ver alguém para nos ajudar, possivelmente vai ser o Josué, para nos ajudar com essa, principalmente com a quantidade, né, o volume de postagens, porque, por exemplo, agora eu tenho represado umas 10 obras que eu posso fotografar e divulgar. Só que eu tenho que parar, criar o texto. É uma coisa que eu vou querer revisar, com certeza, vou querer dar o direcionamento, porque faz parte, né? Eu acho que a gente construiu uma marca em cima de mim e do meu sócio pensando em como divulgar aquilo. Então, a gente vai direcionar, mas não precisa fazer tudo, né? Então, a gente tá começando a passar para essa nova etapa, assim, eu acho, também desse setor. Da mesma maneira com os outros também, o Thiago, meu sócio, faz toda a parte do financeiro, de pagamentos e tal, mas isso já está começando a ficar sobrecarregado. Então, a gente brinca lá no escritório, a gente sempre gosta de falar que a gente sempre cresceu de maneira sustentável, assim. A gente nunca contratou algum funcionário com um salário base, vamos dizer que depois a gente teve que demitir porque dá um passo atrás. Então foi sempre gradual, assim. Então a gente começou nessa sala de 28 metros quadrados, depois agora a gente já foi para uma sala de 40 e hoje a gente tem 2 salas de 40 metros quadrados no mesmo prédio lá em Porto Alegre. E a equipe também cresceu, né, como eu falei, então sempre foi sustentável. Então agora essa parte da gente conseguir ir aos poucos, né, delegando essa parte que esses terceirizados, vamos dizer, o que não é arquitetura, eu acho que vai fazer parte desse nosso constante desenvolvimento, assim, né? É uma parte que tu vai conseguindo assimilar isso com o tempo também, não adianta tu começar já delegando, talvez não tivesse dado tão certo, assim, né? Essa questão, acho que de delegar, isso vem muito do modo como a gente vê o empreendedorismo, ou como muito é falado de empreendedorismo também, né? Porque muito se fala, tu vai empreender, cara, acabou tua vida, né? Tu vai trabalhar 24 horas por dia, não vai mudar mais nada. Cara, não é bem assim. Obviamente, tu trabalha bastante, principalmente no início, tu vai ter que fazer tudo dentro da tua empresa. Só que vai chegar ao ponto que para te crescer, tu tem que aprender a estruturar o teu negócio e aprender a delegar. E tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de delegar, muito por questões de confiança. Né? Eu acho que eu, por exemplo, tinha um sócio, cara, uma dificuldade de delegar absurda para pessoas que tinham um conhecimento muito grande. Só que ele não tinha dificuldade porque ele acreditava que sem ele a coisa não funcionava. Sim. E eu sou um cara que estudo muito e gosto muito de estudar o funcionamento da mente, enfim, como a gente pensa, a questão de, né, como a gente lida com conflitos, com problemas. E acho que isso é muito de como a gente viu o empreendedorismo ao longo do nosso tempo. Porque normalmente, pelo menos eu via meu pai, cara, trabalhando, eu acordava de manhã e não estava mais, eu ia dormir de noite e ele não estava em casa, porque trabalhava a todo momento. E a gente viu o empreendedorismo isso. E acho que muito da dificuldade das pessoas empreender, hoje os jovens eu digo nós, tá, Thiago? Jovens nós, aqui 33, enfim, na faixa de 30, 35 anos, mas viram o empreendedorismo como sendo algo ruim, extremamente trabalhoso. Isso. Né? Tanto que a gente vê hoje que muitos empreendedores, cara, não têm vida social ou relacionamentos têm muitos problemas. E é o que a gente fala, embora a gente trabalhe bastante, né, também no terceiro turno, mas o empreendedorismo te dá a liberdade, muitas vezes, de trabalhar o horário que tu quer, entre aspas. Sim. E aí tu tem como jogar isso dentro do teu negócio, tem como jogar isso dentro da tua vida familiar, dentro da tua vida pessoal. Então, acho que é quebrar um pouco desse mito. Empreender, obviamente, no início é extremamente difícil, principalmente no início, só que com o tempo a questão é justamente trazer pessoas boas e melhores que tu para o teu negócio, para eles poderem tocar e tu poder se distanciar cada vez mais. Então tem que ter esse período de maturação na empresa, mas que tu possa realmente colher os frutos do empreendedorismo, porque não é só financeiro. Né? A gente sempre fala que o financeiro é um meio para te realmente colher aquilo que mais importa, que é o tempo. Então o empreendedorismo ele vai te tirar daqui a pouco o teu tempo no início, mas para te dar muito mais tempo amanhã depois. Só que o empreendedor ele tem que estar disposto a aceitar isso e a tratar a empresa dele como uma empresa e não como um filho. Né? A empresa não é teu filho, a empresa é tua empresa, é teu trabalho. Essa questão o Maurício comentou muito bem, né, do delegar é questão de processos. Se tu ter esses processos bem definidos, fica muito mais fácil. Às vezes a gente não delega justamente porque tem aquele pensamento, eu é que faço melhor isso. Né? Então não acaba não passando para as pessoas. E aí tu tem que ter um processo para não ficar aquele de delargar. Toma isso aqui, Maurício, faz isso aqui e deu. Aí depois pode dar um problema, né? Então são esses processos aí que realmente vão ajudar, né? Então, isso eu também tinha um pouco de dificuldade lá no início, né? De poder delegar. E aí tu vai vendo que não.
No momento que eu tenho outras pessoas que elas fazem ali aquelas funções até melhor do que a gente pode focar mais em questões estratégicas de crescimento da empresa, isso acaba dando muito mais resultado para todo mundo. O Jonas comentou agora essa questão também de não ser só a questão financeira de empreender. A gente vê isso muito lá, que nem já teve pessoas que passaram numa das minhas empresas lá, onde ela falou, foi muito bom ter passado aqui, eu aprendi muito e isso vai valer para minha vida. Então isso com certeza conta quando a gente está empreendendo, né? E aí eu até não estava aqui, mas coloquei aqui para perguntar para ti, como é que vocês veem isso, o sentimento de vocês disso, de poder estar impactando, ajudando outras pessoas, empregando, que acaba sendo o grande objetivo também de empreender, né? Impactar outras pessoas. Sensacional, cara. Eu acho que isso, Thiago, é um dos sentimentos mais bacanas, assim, quando a gente chega, às vezes, olha... Geralmente eu faço essa reflexão no final do ano, assim, né? Aquele fechamento de ano, assim, tu vai pensando, como é que foi esse ano que passou e tal. E nesses anos que a gente construiu, agregando pessoas na empresa, tu pensa, hoje são 12 pessoas lá que estão trabalhando conosco, né? Que não somos nós sócios, ainda, além da gente conosco ainda 15, né? Mas são 12 pessoas que estão ali, cara, não dependendo de nós, né? Porque cada um tem sua autonomia, vai arranjar outro emprego, mas sim usufruindo do trabalho lá do início lá que a gente fez lá de quando eu saí de Lajeado para estudar arquitetura. Então, tipo, cara, é uma satisfação grande, assim, né? Claro que é uma empresa pequena, né? Eu tenho ciência disso e até talvez não seja a nossa ideia expandir muito para ser um grande escritório de arquitetura com 100 pessoas contratadas. Nossa ideia é ser sempre essa parte mais, vamos dizer assim, um estúdio, assim, né? Então, hoje, pensando, a gente planejou o ano para ser 15 pessoas trabalhando. Daí agora, no final do ano, provavelmente mês que vem, a gente vai sentar e vai pensar como é que vai ser o ano que vem. Se a gente vai manter as 15 pessoas, se a gente vai ter mais alguma coisa de gerência ou não, enfim. Mas ter essa noção, assim, de que sim, a gente impacta na vida de mais 12 pessoas, assim. No início era só um estudante que saiu de Lajeado, isso é muito legal, assim. Eu acho que é um prazer assim mesmo, e essa história de tu conseguir delegar gera esse resultado, né? Uma cadeia assim, né? Que vai indo, né? Então, e faz parte, né? Demora pra gente conseguir ter essa confiança de delegar realmente, e eu acho que tu aprender na dor ali de saber, eu vi o podcast também do Eduardo Castro, né? Do Duia, nosso amigo, né? E ele falou também um pouco disso, assim, que na empresa do pai dele, cara, ele começou com uma empilhadeira, depois ele foi para vender, para dobrar ferro não, para empacotar os estanhadores lá, sei lá, o que, não lembro o nome exato, mas que isso dá uma noção para ele de como a empresa funciona, né, das tarefas que tem ali, e aí tu consegue depois cobrar também a pessoa que está fazendo, né. Sim. Então eu tenho certeza, assim, eu lembro de quando eu era estagiário, eu consigo cobrar a pessoa, eu já fiz da minha empresa, né. E aí depois que tu cria um padrão, tu consegue sistematizar isso e fica mais tranquilo mesmo. Hoje em dia, faço de olho fechado, assim, né? Obviamente a gente sempre tem as revisões. E indo de encontro a isso, né? Como essa questão de a gente poder impactar outras pessoas acaba sendo muito importante, lá na Valência a gente colocou também como indicador, né? A quantidade de pessoas que a gente tem na empresa. Então, acho que isso vai ser importante agora para nós aqui do Stakeholder também, porque é justamente isso. No momento que tu tem um número maior de pessoas, mais pessoas impactando, tua empresa está crescendo. Isso. E aí a gente bota lá como indicadores muitas coisas lá, faturamento, vendas, não sei o que, trabalho, avaliação. E por que não tem lá um indicador de quantas pessoas tu está impactando, né? Sim. Então, ali, são 15 pessoas, mas se tu for ver ao todo, né, família e outras coisas. Sim. E aí tu começa a te espantar, independente do tamanho de empresa que tu tem. Exato. Perfeito. Indo muito agora nessa questão da empresa em si, né, da OTA em si. Até algo que chamou atenção quando a gente abriu o Instagram lá, que está escrita, a primeira frase da bio é arquitetura de verdade. Né? E queria pedir se isso vai ao encontro da arquitetura autoral, né, que vocês falam também, e o que isso quer dizer de fato. Perfeito. Sim, o slogan, vamos dizer ali, que eu pensei ali, que eu botei, que criei, enfim, foi exatamente para ir ao encontro dessa história da arquitetura autoral, né? O que seria isso, assim? Na verdade, a gente vê muita arquitetura. Na verdade, o Brasil teve reconhecimento arquitetônico aí, assim, na década de 50, 60, foi muito bacana, assim, para a produção arquitetônica brasileira. E depois de 70, 80, 90, ali, que foi quando a gente nasceu, vamos dizer assim, cara, vocês podem pensar nas nossas cidades, é quase tudo uns prédios, umas caixinhas, assim, janelinha e vamos embora, né? Era uma repetição arquitetônica muito grande, assim, porque as grandes incorporadoras começaram a surgir no Brasil,
Eles compravam um terreno, contratavam um arquiteto para fazer um prédio, o cara fazia um prédio para esse terreno, mas daqui a pouco, cara, o terreno é mais ou menos do mesmo tamanho, repete esse prédio lá, que é muito que talvez, enfim, várias construtoras, eu vou citar nomes aqui, mas fizeram isso, né, repetindo, só girando planta e repetindo planta. Então, isso era quase que um carimbo, assim, né, aquela planta de sucesso, a gente brinca, assim. Isso acaba empobrecendo, né, a qualidade arquitetônica daquilo ali, porque a arquitetura autoral, ela vai trabalhar com, como a gente fala às vezes, a cozinha autoral. O que é a cozinha autoral? Cara, tu vai mixar os ingredientes da região, tu vai pegar, né, os melhores produtos, vai selecionar, né, tu vai ter um cuidado maior e vai usar o ambiente que está ao teu redor ali para produzir uma cozinha, uma culinária, vamos dizer, sei lá, da Amazônia, uma culinária aqui do Rio Grande do Sul, que é o churrasco, vamos dizer. Então a gente está usando os insumos daqui, está pensando o local, assim. A arquitetura autoral não é isso, assim, também, é tu pensar o local. Tu vai pensar o cliente que está na tua frente, a demanda que ele está te dando, que seria o programa de necessidades, né? Então, eu quero uma casa com tantos quartos, né, para minha família curtir o verão. Bom, eu não posso fazer a mesma casa em Xangri-Lá e a mesma casa em Gramado, né, porque a casa de Gramado vai ter um clima diferente, provavelmente o terreno vai ter uma orientação solar diferente. E a gente via que existiam repetições até mesmo em projeto de casas, né? Era a mesma planta, mas o terreno tinha, o sol pegava de manhã num quarto, mas no outro no outro terreno não pegava lá, entendeu? Então, tu conseguir extrair o melhor, tipo, escolher a melhor orientação solar, né, para distribuir os ambientes da casa, saber qual é o vento predominante, né, saber qual é a pedra da região. A gente trabalha, aqui no Rio Grande do Sul é muito basalto. Cara, por que as nossas calçadas são tudo de basalto? Porque a pedra está aqui, a gente está assentado em cima de morros de basalto aqui, né? Então, tu conseguir mixar esses produtos, esses ingredientes, vamos dizer assim, misturar isso com o desejo do cliente e impor também a nossa raiz arquitetônica, assim, né? O que a gente acredita ser uma arquitetura de qualidade, de verdade. Então, a arquitetura autoral é isso, e a arquitetura de verdade digamos, as duas andam juntas, né? Então, o que a gente faz no escritório é basicamente isso, é entender a demanda do cliente e usar a região, entender os ventos, entender a orientação solar, e aí sim partir, não é simplesmente tu ser um arquiteto artista que vai lá e faz um rabisco no papel e aquilo ali serve para qualquer lugar, né? É tu ser um arquiteto artista legal, ter um design que chama atenção, né? Tu ter uma assinatura, vamos dizer assim, mas que aquilo faça sentido para aquele local, para aquela região, né? Para aquilo que está sendo proposto naquele terreno, para aquele cliente. Então, talvez eu fui um pouco repetitivo, mas eu acho que é para enfatizar bem isso, assim, né? A gente tem isso já no DNA desde que a gente abriu o escritório, assim. A gente fez os primeiros prédios em Porto Alegre, assim, que tinha uma orientação oeste de uma fachada que pra gente aqui no hemisfério sul é a pior orientação em termos de impacto solar, né? Tem muito, o sol incide muito forte. Então, a gente botou brises, né? Que seria proteções solares para o lado de fora da janela, assim, né? E aí, cara, foi uma polêmica, assim, com a construtora, brises aqui, isso não é uma casa, é um prédio, não vai se viabilizar. Daí a gente provou, desenvolveu um desenho técnico, escolheu como é que seria feito, né, tecnicamente, aquele brise para ser viável economicamente, fez o prédio e encantou, assim, a construtora vendeu muito mais rápido, os moradores já tinha fila de espera para o próximo lançamento deles. Então é um ciclo, assim, né, não vicioso, mas um ciclo virtuoso, né, que vai levando uma coisa a outra. E daí a concorrência viu que dava para fazer também brise aqui, daí já começou a fazer também. Então se cria um cenário, né, arquitetônico, enfim, vários escritórios de Porto Alegre que eram nossos contemporâneos na época de faculdade, meio que despontaram junto na mesma época ali. E eu acho que criou um berçário, assim, vamos dizer, de escritórios jovens promissores, assim. Então, o cenário arquitetônico hoje em Porto Alegre é muito legal, no Rio Grande do Sul é muito legal, acho que melhorou muito no Brasil. Desde quando eu me formei ali, que foi em 2009, já vejo outras perspectivas de mercado, assim, né? Tu nota que as grandes construtoras estão falando mais em uma arquitetura sustentável, mas não só pelo lado de falar, né, vai ter reaproveitamento de água da chuva, mas pensando nessa arquitetura autoral também, pensando em proteger melhor, né, enfim, do pior sol, pensando em usar uma ventilação cruzada nos ambientes. Eu acho que isso está mais nas grandes construtoras agora, chegou até as grandes construtoras, né? Isso faz parte de um trabalho de formiguinha, assim, né, que foi sendo desenvolvido,
obviamente não só por nós, mas por essa diversidade de novos escritórios que vieram com força para pensar uma coisa que sempre foi pensada, na verdade, mas que teve um hiato muito grande, né? E tendo essa visão mais sustentável também, né? Que é alguma coisa que hoje também está muito mais forte devido a todas as questões climáticas, acaba tendo isso, né? De ter esse olhar para essas questões, de que forma que eu consigo tornar um prédio, um edifício muito mais eficiente, né? Desde a da parte construtiva dele. E aí o que dá para entender assim é que é algo bem personalizado para cada pessoa, de acordo com a necessidade, reduzindo custos aí de acordo com a infraestrutura e consequentemente isso também deve agregar mais valor. Então vocês olham para isso também, para agregar valor ao projeto. Sim, para agregar valor ao projeto tanto da casa quanto porque por muitos anos se falou assim que a arquitetura de qualidade, a arquitetura de verdade, enfim, a arquitetura autoral era cara, né? Mas cara em relação ao quê, né? É aquela coisa, tu vai investir num prédio que vai ficar 30 anos ali erguido, 30 anos é a vida útil do concreto armado sem manutenção, né? Então vai ser mais de 30 anos. Tu vai ficar com um prédio que vai compor a tua cidade, né? A malha vamos pensar na cidade como se fosse um organismo vivo, assim, e cada prédio é uma célula, né? Então, cara, se tu tiver muitas células podres, a cidade vai virar um câncer, né? Então, assim, cada grão, cada plantinha que a gente, né, um prédio, uma casa que a gente vai plantando ali, vai germinando e vai dando vai sendo legal, vai sendo eficiente energeticamente naquele terreno, isso vai criando uma malha de coisas que tornam a cidade mais legal, né? Vai pensar assim, cara, tu caminha pelas cidades do Brasil, assim, às vezes elas são tão feias, né? Tu passa pela Sertório ali em Porto Alegre, pela CES Brasil, enfim, passa por ruas que são feias, assim, e não é talvez porque tá suja, é porque, cara, os prédios, não tem um prédio bonito, não tem uma ordenação, uma coisa legal, assim. Aí tu vai para o Uruguai, vai para Punta del Este, vai para Argentina, vai para Buenos Aires, vai para, sabe, se tu vai aqui do lado mesmo, aqui na América do Sul, e tu já vê cidades muito mais bonitas de se caminhar, assim, porque tem um respeito à arquitetura que perdurou ao longo das décadas, assim. Como eu falei, eu acho que esse boom da construção civil aqui no Brasil, assim, das grandes construtoras, ela puxou para baixo a média, assim. Então a gente vem trabalhando para tentar equalizar isso agora, assim, né? Trazer de novo a arquitetura brasileira que foi exponente lá na década de, como eu falei, na década de 50. Quando a gente fez Brasília aqui, o Brasil era com certeza a referência mundial na arquitetura, né? Enfim, eu acho que isso vai criando um tecido urbano que vai sendo uma cidade bacana de tu caminhar, porque, cara, como que a arquitetura impacta nas nossas vidas, né? Ela impacta desde o momento que tu acorda em casa e tá morando numa casa que te faz bem, que o sol tá orientado da maneira certa, tá entrando um solzinho gostoso para tu tomar um café da manhã, né? O ambiente em casa, então a arquitetura de interiores vai te impactar para tu acordar mais motivado. Aí tu vai ou pegar uma bike e ir pedalando até o escritório, ou tu vai entrar num carro e entrar em grandes avenidas e ficar engarrafado, né? Qual que vocês preferem, né? É óbvio que tu prefere, que nós somos formados em arquitetura e urbanismo, né? Então essa parte da cidade, do urbanismo, faz parte da minha formação também. E obviamente a gente prefere cidades mais caminháveis, né? Quando a gente vai para a Europa ali, cara, tu fica encantado porque tu consegue fazer uma Barcelona a pé ali, se tu quiser. Pega um metrô aqui. Em Porto Alegre não tem metrô, né? Tipo, a gente não tem essa mobilidade de massa, de qualidade, para que tu consiga fazer mais coisas a pé e daqui a pouco tu pega um trem e tá lá na porta do teu escritório, né? Então, ela impacta desde o momento que tu acorda na tua casa mais motivado, como eu falei, aí tu chega no teu espaço de trabalho lá, todos os deslocamentos, chega no teu espaço de trabalho e tu trabalha num escritório legal também, que tem uma iluminação adequada, que tem um projeto de ergonomia adequado, né, que tu não está trabalhando numa cadeira toda, né, caindo aos pedaços. Seja funcional. Ela, além da estética, ela tem também a funcionalidade, né? Mas a estética é muito importante, né? Essa neurociência, assim, de tu estar num ambiente agradável, isso te motiva indiretamente e diretamente também, né? Mas é muito importante, assim, a gente mesmo com o nosso escritório, assim, quando a gente fez agora o nosso terceiro escritório já, porque a gente teve a primeira sala, depois fez mais duas. Então, nessa terceira sala, a gente, cara, vamos fazer agora... A gente já tinha contatos, tinha parceiros que nos... um piso de madeira bacana, nos forneceram, sabe, nos ajudaram para montar um escritório bacana mesmo, bonito. E eu, cara, eu chego todo dia de manhã lá para trabalhar e me sinto bem lá, é aquilo que eu queria, sabe? Eu sinto motivação naquilo, sabe? Eu tenho certeza que todo mundo é assim, né? Vocês quando chegam num escritório para trabalhar aqui, daqui a pouco, tem uma lâmpada queimada, tem não sei o que, cara, tudo te desmotiva, né? Então a arquitetura, ela tá presente o dia inteiro, assim, nas nossas vidas e eu acho que é super importante a gente olhar para isso, né? Até como um crescimento nosso como população, assim mesmo, né? Fechando, assim, mais uma outra coisa que me veio agora na cabeça,
o quanto a gente precisa olhar para saneamento básico também, né? Falando assim, a gente estrutura cidades, às vezes fala, vai crescer grandes prédios, mas, cara, se a gente tiver estruturado um sistema de tratamento de esgoto, né, um sistema que preserve o que a gente tem de meio ambiente, nossas praias, a grande maioria não tem esgoto tratado, né, cara? E daí a gente vai lá no verão curtir o mar e tá tudo poluído, né? Porque tá se pensando errado, né? A gente precisa fazer isso acontecer para que a malha, vamos dizer assim, esteja preparada para receber esses novos projetos e isso não ser uma agressão ao meio ambiente, né? Ser uma maneira da gente, o mundo vai crescer, a gente está crescendo de população, né? E talvez a superpopulação seja um grande problema. A gente estava falando antes do abate de gado, enfim, de carne. Cara, isso sempre foi assim, a gente sempre comeu carne, né? Mas se tu vai pensar que agora somos bilhões, precisa ter um sistema para aquilo ali ser... Enfim, é um papo que é muito grande, assim, muito amplo, né? Vamos voltar para a nossa pauta aí. Tu citou a questão de Barcelona, né? E realmente, a minha esposa foi encantada por Barcelona, eu também. Quando a gente foi, porque lá, para onde tu olha, é bonito. E aí, trazendo justamente essa questão, né? Quem nunca foi e tiver a oportunidade, vá a Barcelona, porque realmente a estrutura da cidade é absurdo. O metrô, cara, são 4 andares para baixo da terra que... estão independentes, cara, é outra coisa, é absurdo mesmo, é fantástico. E aí, trazendo também, tu trouxe muito essa questão de como a arquitetura influencia no nosso bem-estar. Né? Eu comentei agora de Barcelona, justamente isso, cara, tu tá dando a cidade para todo lugar que tu olha é bonito. Então, eu gostaria também que tu falasse um pouco mais disso, e se tem algum projeto que tu notou, assim, isso muito claro. Bom, um projeto que eu peguei ali, que no momento que eu fiz ele, eu notei que as pessoas começam a trabalhar mais motivadas, porque o local é menor, ou uma casa que lá tu teve um feedback extremamente positivo, que a pessoa se sentir muito melhor, enfim, para justamente a gente trabalhar essa questão do quanto o ambiente que a gente tá, a beleza do ambiente que a gente tá, né, ela vai impactar na nossa motivação diária. Perfeito. Olha, Jonas, sem modéstia à parte mesmo, como a gente já tem 13 anos de escritório, 2011, 13 anos, são vários casos assim, né? Porque a gente trabalha com isso assim, né? Então são vários casos que tu recebe aquele feedback, cara, tá perfeito aqui, tô passando o final de semana com as crianças, mando foto assim, estão curtindo ali o espaço que tu criou integrado com o jardim, ou enfim, né? Várias situações. Então é difícil de citar assim um caso. Eu acho que o que eu citei do meu particular, né, que foi fazer o nosso escritório do jeito que a gente queria mesmo, isso me impacta diariamente e é uma coisa, um sentimento próprio, assim. Então eu sei que não é bajulação, não é uma né, demagogia de alguém assim, não, cara, realmente faz muita diferença, assim. E enfim, dos clientes, assim, um que me vem à cabeça, assim, a Alessandra Rendler é uma amiga aqui de Cruzeiro também. A gente fez o projeto dela e do Rubens, do marido dela, em Torres. E fizemos a casa deles e aí foi a primeira vez que ela contratou um projeto de arquitetura. O Rubens já tinha feito o consultório dele conosco e tal, já sabia que era bacana, assim, que rolava. E ela estava um pouco reticente no início e tal, mas tá. Fizemos o projeto, eles gostaram e a casa tem um pátio interno, assim. Um jardim de inverno das antigas, assim, mas é um pátio interno, é muito maior do que um jardim de inverno, ele realmente chove dentro, assim, não é um jardinzinho ali fechadinho, né? Só que por que a gente botou aquilo ali? Porque pelo condomínio lá, as regras deles, a gente basicamente poderia ter grandes aberturas só na frente e nos fundos, assim, né? Nas laterais já tem vizinho do lado ali, são muito próximas às casas. E com esse pátio interno a gente conseguiu trazer muita luz e ventilação pro coração da casa, que é bem na frente da cozinha, assim. Então, cara, eu lembro que ela me mandou assim, ela falou, olha só, tá demais aqui mesmo, a gente, tipo, acordou, tá tomando café da manhã na bancada, entrando solzinho, tá ventilada a casa o dia inteiro, tá perfeito, assim, adorei o pátio, porque ela tava com dúvida se ela poria o pátio ou não, e aí quando ela entrou a gente aceitou nossa ideia, assim, depois ela usando a casa, ela falou, cara, tá, realmente, é o que eu mais tenho a elogiar, é o pátio interno. Então, assim, são pontual, assim, né, mas são diversos relatos, assim, porque a arquitetura realmente ela emociona, assim, né? Às vezes tu chega num lugar assim, sei lá, se tu foi na Sagrada Família, na catedral. Foi. Cara, eu me emocionei quando entrei lá, assim, porque, cara, tu entra num espaço, obviamente, né? Quem sou eu para dizer que eu vou fazer a Sagrada Família, né? Mas é um espaço arquitetônico, né? Feito pelo Gaudí, assim, por mais diversas mãos, porque realmente está há séculos sendo construído. Mas que, cara, é emocionante, assim, é um negócio que tu sente o poder daquilo ali, assim, né, como, claro que ainda é um espaço de religião, assim, que também te toca por isso, né, mas a arquitetura, ela é muito pautada na emoção, assim, né, então isso é muito legal, assim, eu amo trabalhar com isso, assim, acho que não me vejo trabalhando em outra coisa. Assim. Isso é um ponto importante que tu colocou aí também em relação a clientes, né, a essa conversa,
tem muito essa questão que está concretizando o sonho das pessoas, às vezes elas estão há muito tempo pensando naquilo, né? E vocês acabam tendo a visão como arquiteto, como artista, a parte técnica, né? E como é que é para alinhar essas expectativas, às vezes, com os clientes? Tu já teve que, em algum momento, abrir mão de uma visão tua, de uma opinião, para conseguir alinhar uma expectativa de cliente? Como é que tu faz isso hoje? Claro, sempre, Thiago. Como eu falei antes, é uma construção, né, entre os condicionantes do local, o desejo do cliente e a nossa visão de arquitetura. Então, acho que, ao meu ver, assim, né, o bom arquiteto, ele não vai ser o artista que vai impor a ideia dele e o cliente vai dizer amém, assim, né? Então, tu tem que saber mixar, tem que saber usar os ingredientes ali e fazer uma comida boa, sabe? Que seria a casa, né? Ou, enfim, o prédio. Então, ceder, explicar por quê, convencer ou não, ou ser convencido, isso faz parte de todos os projetos que a gente faz no escritório, né? Acho que isso tá posto e não, a gente nunca vai mudar isso, assim. Eu acho que uma coisa legal de se falar é que a gente está tratando, sim, do sonho, né, de muitas pessoas ali, do cliente que chega ali, que economizou a grana dele da vida inteira, ele e da esposa, para construir a casa. Isso, cara, isso é recorrente, né? Isso faz parte das nossas primeiras reuniões sempre ali. E aí tu senta na frente do cliente e, obviamente, né, ele vai querer otimizar onde ele está botando o dinheiro dele, vai querer fazer o melhor custo-benefício, né, a maioria, assim. Ninguém vai dizer assim, cara, pelo menos a gente não teve nenhum cliente assim que chegou, cara, usa o dinheiro que for necessário e faz o que tu quiser. Então, isso não existiu conosco ainda. E eu acho que talvez eu nem queira que exista isso, assim, porque faz parte do desafio, né, tu ter condicionantes, tu ter limitadores e tal. Mas então tu tá trabalhando com a grana daquele casal ali que vai construir a casa para eles criarem os filhos, para criar memória afetiva, para, né, a gente sabe, né, todo mundo lembra da casa da avó, da casa que foi criada e tal, o quanto isso é importante pra gente olhar agora, hoje em dia, assim, e saber aquilo. Então, cara, por que não fazer um espaço de convívio sensacional para eles, né? Só que isso faz parte do processo. Então, cara, faz as primeiras reuniões, eles trazem as referências e a gente tenta fazer, né, enxergar aquilo e desenhar ali a primeira distribuição de ambientes e a volumetria da casa. E aí, invariavelmente, pontualmente vai ter coisa para mudar. Às vezes o cara pede para mudar tudo. É raro, mas acontece. Não acontece muito. É raro, acontece muito a expressão sacanagem, né? Mas é raro, assim, realmente, porque depois que tu já tem um trabalho, muito trabalho construído, né? A gente tem 13 anos de escritório. O cara vai entrar no meu Instagram, vai ver mais ou menos o estilo de projeto que a gente tem, e se vocês forem perceber, tem casas de vários estilos ali. Porque é exatamente isso, tem uma casa que é feita em Gravataí para um casal de idosos que tinha que ser muito barato e eficiente. É um tijolo aparente, concreto aparente, cara, não tem pedra revestido, não tem madeira, não tem... E ficou demais, assim, a gente recebeu dessa casa uma casinha de 120 metros quadrados, tinha comentário de um cara lá da Itália dizendo, cara, achei vocês no Instagram, sou arquiteto aqui e tal, e achei demais o design de vocês, tipo, pô, que massa, né, e tal, e que legal que é isso, né, quando tu começa a atingir outros países até, assim, né, com a arquitetura que a gente está fazendo aqui no Brasil, assim, né, isso é um exemplo, assim, mas, cara, a gente tem livro, cara, isso foi muito legal, vou fazer um parênteses agora. Mas, enfim, depois eu acabo a história do casal e do investimento. Mas nessa sequência de trabalhos, assim, a gente foi criando reconhecimento através de um site, principalmente, que é o ArcDaily, que pra gente sempre foi a referência de arquitetura, assim, quando estava na faculdade estudando e tal, e é o site mais visitado de arquitetura no mundo hoje em dia. E aí, cara, quando tu tem uma obra postada no ArcDaily, ela gira o mundo, realmente. Se pega o arcdaily.com, ela vai o mundo inteiro. Então, cara, daqui a pouco recebo um e-mail lá em inglês, assim, comecei a ler. E aí, cara, era um cara da Coreia do Sul, dizendo que tinha visto um prédio que a gente tinha feito, aquele dos Brises, que eu falei antes, que o cara não queria fazer, e depois a gente viabilizou e fez. Falou, cara, a gente tá fazendo um livro aqui de arquitetura global, assim. Tipo, a gente tá fazendo um livro, um book, e o tema do livro é mini prédios, assim, prédios pequenos, né? E a gente gostou muito do projeto, queria saber se vocês querem publicar. Nós, queremos, assim. Tá. E não era uma mídia paga, entendeu? Sim. Daí ele falou, me manda o material, manda o texto e tal, já tava com tudo pronto, porque eu já tinha postado no ArcDaily lá, e publicado lá, mandei pra ele, e cara, aquilo ali passou assim, daí ele não me perguntou mais nada, assim, né, passou 1 mês, 2 meses, e eu falei, cara, esse coreano construiu nosso prédio lá na Coreia, lá, tava com todo o detalhamento lá com ele, nunca mais vou ouvir falar disso, né.
Aí depois, cara, chegou no escritório uma correspondência, assim, uma caixa de papelão, tudo escrito em coreano ali e tal, cara, abri um livro capa dura, lindo, assim, cara, tipo, com o nosso projeto entre projetos, cara, do arquiteto da Itália, da China, sabe? Cara, isso é impagável, né? É intangível o quanto isso é, me arrepio, assim, de falar ainda até hoje, assim, porque é um negócio que, cara, é uma realização profissional, claro que não me senti realizado só com aquilo, mas faz parte, né? É um marco. É um marco, assim, né? Muito legal. Enfim, daí esse reconhecimento vai vindo com os anos. Então, o cliente que chega lá no escritório, ele já conhece a nossa marca, né? Não vai mais perguntar, o que tu já fez? Ele já sabe o que eu fiz. Então, é mais difícil de tu ter que refazer o projeto inteiro, como eu falei antes, assim. Sim. Cara, não gostei de nada, cara, ficou, né, muito ruim. Então, isso, a credibilidade, o trabalho construído, dá um background pra gente, assim, que o cliente sabe com quem ele tá falando já, o que a gente é capaz de fazer. Então, são ajustes que vão vindo, assim, a gente vai trabalhando e conversando e ajustando, e muitas vezes eu sou convencido de que o que ele tá pedindo é melhor mesmo, e a maioria das vezes também a gente convence eles que esse caminho aqui é melhor, né? Então, é mais ou menos isso aí, assim, eu acho que é... Excelente. Vamos achar a pergunta de ouro aí, né? Vamos, a última pergunta que o José já está cobrando. Já nos avisou do tempo aqui. Então, a gente queria a última pergunta aqui, né? Acho que é uma pergunta que a gente pode viajar um pouquinho mais, né? Pensar um pouco fora da caixa. Então, se hoje tu pudesse construir alguma coisa em qualquer lugar do mundo e com orçamentos totalmente ilimitados, o que tu construiria e por quê? Realmente, ninguém nunca me perguntou isso assim, cara. Jonas, Vamos lá, né? Vamos pensar o que tá vindo na cabeça, assim. Mas realmente, cara, eu acho que eu não faria nada muito fora da caixa, assim. Eu acho que a minha paixão, assim, realmente é fazer casa, assim. Eu acho que fazer a casa, que é o lugar onde é uma coisa muito até ancestral, assim, né? O cara morava na caverna e depois ele começou a construir a casa dele, assim. Isso faz parte da nossa evolução, assim, como ser humano, assim, até, né? Mas a casa, todo mundo gosta, quer ter o seu canto ali, né? Então, eu acho que eu faria uma casa, não faria um grande centro de convenções, Eu não assim. faria um prédio de 1 quilômetro. Não faria um prédio de 1 quilômetro que os caras estão fazendo, que loucura, né, cara? Isso é uma loucura. Mas, enfim, eu não faria um prédio de 1 quilômetro, faria uma casa mesmo. Eu acho que seria numa praia, mas com o menor impacto possível, assim. Eu gosto muito de Garopaba ali, né? Meu sonho até, na verdade, é ter o meu canto ali em Garopaba, assim. Então, eu acho que eu faria minha casa em Garopaba com o menor impacto ambiental possível, assim. Tendo o tratamento de esgoto ali já no terreno mesmo, né? Com composteira, enfim, o esgoto negro também, enfim. Acho que eu faria uma casa o mais sustentável possível mesmo, com menor impacto de carbono, menor corte de árvores, e teria meu cantinho ali para viver perto do mar ali, que eu acho que isso é uma coisa que não tem dinheiro que pague, assim, né? Acho que Então, Maurício, só falta o orçamento limitado. O sonho tá aí já. Nem precisa ser limitado. É o sonho de muita gente, né? Praia, Garopaba ou Florianópolis. Foi difícil a escolha, né, entre URGS e Florianópolis. Foi difícil, cara. Eu me identifico muito com a região ali, mas pensando realmente, sim, é uma coisa que... enfim, eu poderia falar quase que qualquer coisa, né? Porque estava muito, muito aberto, né? Eu acho que o meu canto perto da praia com o menor impacto possível, eu acho que é uma coisa que eu faria hoje, assim, pensando, cara, tá aí, pode fazer. Massa. Perfeito, então, Maurício, a gente quer te agradecer, então, mais uma vez. O episódio aí, com certeza, vai agregar muito ao pessoal que olhou, né, tua história, isso que o Ivan nos comentou lá no início. O nosso objetivo aqui é sempre contar histórias. A gente sempre aprende um pouquinho com cada um, pega um insight, isso é bacana. E agora a gente também deixa um momento aí para ti deixar tuas redes sociais, para quem quiser conversar contigo, continuar essa conversa. E também, se tu quiser deixar uma mensagem final ou uma dica de livro também, o espaço é teu. Perfeito. Obrigado de novo, né, pessoal? Foi bem bacana, assim, eu acho que a gente fica nervoso, né, para falar sendo gravado e tal. Acho que foi a primeira experiência que eu tive, assim, como eu falei, a gente deu algumas palestras assim na universidade, mas sempre ao vivo. Então, hoje gravado, assim, a experiência foi diferente, mas foi muito bacana, assim, legal conhecer vocês, conhecer o trabalho de vocês também, a Sejam Hold. É um prazer, eu tô sempre de portas abertas, vamos dizer assim, né? A gente já comentou sobre isso antes. E para quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, a gente tem nosso Instagram como a ferramenta principal, assim, de divulgação, né? Para vocês nos acharem. Podem me chamar lá, sou eu mesmo que respondo o Instagram, então
vai ser eu que vou responder com carinho, a gente vai trocar ideia. Então, tanto da parte de arquitetura quanto essa do empreendedorismo aí de quem está começando, podem contar com a Oficina Conceito Arquitetura, eu como Maurício representando ela, né? Mas é isso, sim. A gente fica aberto sempre para novos contatos e para que a gente consiga fomentar essa rede de apoio e enfim, amizade profissional também, né? Eu acho que isso é super importante. A gente falou isso antes, né, em off ali, e conseguir transformar mesmo o espaço. Até hoje a gente está dentro da fábrica da antiga Polar aqui, né, que é um espaço que vocês conseguiram, através aí da prefeitura, utilizar e estão utilizando muito bem, e que tenham mais empresas que tenham essa visão também e que façam isso acontecer, que com certeza a gente vai viver uma sociedade melhor aí. Qual é o Instagram, então? Ah, perfeito, eu falei do Instagram, né? O Instagram é @Oficina Conceito Arquitetura. É isso aí. Maurício, mais uma vez, muito obrigado então. E claro, agradecer aos nossos patrocinadores, viu, Thiago? Não esqueci, cara. Música Suplementos, Gardel Imóveis, Balão Doce e Mecânica Rio Branco. E claro, os nossos produtores aqui, Beta Design Arquitetura e Rafa Borghetti. Até a próxima. Até aí, não se esqueçam de curtir, comentar e mandar aí para seu amigo arquiteto aí ver toda essa entrevista aqui com o Maurício. Eu sempre esqueço de pedir isso aí, né? Tá aí. Valeu, pessoal. Valeu.